Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no nosso último módulo, né? Nosso último vídeo aula deste módulo, desculpa, retificando aí. E é uma alegria imensa acolher vocês aqui de modo virtual, nesse momento, nessa vez, para que a gente possa ir dando força e continuidade a todo o processo dessa pós-graduação em constelação familiar, né? Então, eu me sinto numa alegria imensa enquanto terapeuta, enquanto também, junto aí com a Estrateg e com a Edemir, a ser a idealizadora dessa pós-graduação, e que eu estou podendo acolher vocês dessa forma agora, né? E que, se Deus assim permitir, muito breve a gente vai estar juntinhos, fazendo todo aquele movimento que a gente fez nos nossos primeiros 4 módulos, né? Com o Bartô, né? Então, é isso, né? Essa videoaula a gente vai trabalhar exercitando o olhar. Esse é o tema que eu pensei para vocês dessa última aula, para que feche esse ciclo desses movimentos todos que a gente tem que ter enquanto terapeuta para trabalhar tanto em grupo como individual, com bonecos e com bonecos online, né? Então, exercitar esse olhar. E por que eu quis trazer com essa frase? Exercitando o olhar. Dizem assim que os olhos são a janela da alma, né? E é através dessa janela, desse olhar, que a gente vai enxergar o outro. E enxergar, acima de tudo, o que está oculto nesse outro. O movimento de se tornar consteladora é exatamente esse movimento de você ler o que não é dito. É ler o que não é dito realmente, né? É você enxergar, ouvir, sentir o que o outro não quer dizer e que tem medo de dizer. Então, a força maior é exercitar esse olhar interno, essa alma, que esses olhos que se abrem, que vê além do dito, né? Você vai ler o que não foi dito. Então, vamos lá? Então, para mais um protocolozinho aí, eu sou a Lisângela Barbosa, sou consteladora familiar e tenho uma alegria imensa de levar essa técnica aí para todo canto que me chamarem, né? Então, o grande objetivo desse nosso trabalho aqui é exercitar o olhar para ampliar a visão quântica da vida. Compreender as dinâmicas ocultas do movimento da alma, compreender as 3 consciências da teoria do Bert Helling e entender a teoria de Carl Jung sobre a criança interior. Ou na outra videoaula a gente falou, né, sobre o Moreno, do psicodrama, que ele traz como base da teoria dele, do psicodrama, a criatividade e a espontaneidade. E é lógico que eu não poderia faltar com esse autor que o Bert Helling também adentrou, que é sobre o Jung, que ele traz uma das teorias do Jung, né, sobre a criança interior. E o Bert, em muitos livros dele, ele fala da teoria do Jung. Então eu fui lá, fui no mais profundo e disse, eu vou entender porque Bert quis trazer a criança interior para cá, né? Então vamos seguir? E aqui eu trouxe, né, essa foto aí ilustrativa desse mundo infantil que é colorido, é suave, é leve, né? Olha essas cores aí como são leves, né? E as crianças brincando, cada um no seu canto, no movimento onde consegue, né? Então, a leveza dessas crianças, né? Olhando para um canto só, né? Acima de tudo, essa foto traz isso, né? É o futuro, é ali, na frente que a gente tá indo, né? Eu sinto isso quando eu vejo essa foto, né? Então, acolher a criança interior. O que é isso que tanta gente traz, né? Essa criança interior, né? O Jung, ele fala dessa criança interna que nós temos como fonte desse contato primeiro com o divino. Então, todo ser para chegar na vida, ele foi um dia criança. Ele só conseguiu chegar na vida pelo caminho de ser criança, bebê. Né? Dentro do útero da mãe, a gente era criança. A gente sai desse útero e vem para o movimento de um tempo também ficar
junto e atuando como criança. Mas o maior movimento que o Jung quis nos trazer dentro desse movimento da criança foi esse ser divino. Então a criança é o nosso canal divino dentro da gente. Você pode observar quem trabalha aí, né, com crianças, a Algarina. Então é um movimento da criança, quando a gente está perto de crianças, elas são extremamente justas, né? São extremamente sérias no que fazem, né? Elas brincam com seriedade, com afinco aquilo ali. Então, a criança, ela tá no movimento assim, por mais que ela tenha um egocentrismo, mas o social que o próprio mundo vai colocando essa criança, ele faz com que ela vá perdendo esse egocentrismo para um social, né? Para esse movimento do social. Mas o mais bonito que o Jung trouxe foi essa questão de ser divino dentro da gente. Essa criança pura, essa criança criativa, espontânea, né? É tão interessante quando a gente começa a falar de criança, porque eu lembro de algumas cenas, né, de crianças que às vezes a mãe está contando para mim e diz assim: olha, Elisângela, eu nunca deixei esse menino só, Elisângela, nunca. Aí o menino puxa assim ela e faz: você deixou sim, mãe, naquele dia. Aí ela: foi mesmo, né? Então é a espontaneidade da criança. A criança não consegue não dizer a verdade. Então, nesse movimento aí, a mãe ela é posta, né, em xeque-mate na hora quando ela está com o paciente e ela está dizendo uma coisa que o ego dela quer que fique ali aquela cena, aquele jogo ali com o terapeuta, né? E a criança lá espontaneamente diz: você me deixou só assim, né, mãe? Então, assim, essa espontaneidade da criança é que faz ela um ser divino, um ser puro, né, transparente. É claro, gente, que quando adulto, nesse mundo das relações de adultos que nós vivemos, a gente não vai poder o tempo todo estar com essa sinceridade, não é sinceridade, desculpa, essa espontaneidade completa, né? É lógico que como adulto, em alguns momentos, a gente vai omitir uma situação, uma coisa ou outra, mas nunca algo que nos leva ao movimento de romper com a nossa alma pura e criativa e divina, né? Com essa criança. Então, a criança, a criança dentro da gente é ela que mantém acesa a chama da vida. Então é a criança da gente, é a criança que cria, é a criança que diz que é possível, né? Então é esse ser que vai manter a chama da vida acesa dentro da gente. Iluminando em nós. O que é que essa criança pode iluminar em nós? O entusiasmo, a leveza, a alegria, a curiosidade, o humor e a espontaneidade. Então, a nossa criança divina, todos nós somos crianças divinas. Então, a criança divina, ela traz na gente esse movimento do que pode ser novo e diferente. Quando uma criança às vezes brigou com a amiguinha, e foi para casa chorando, ai mamãe, aquela menina não dividiu a boneca comigo, tal, né? E a mãe dela vai lá com ela e diz uma palavrinha e ela diz, tá bom, então eu vou continuar brincando com a minha amiga, né? Então a criança, ela é rápida de mudar a cena, de esquecer, de dizer o que pode ser para além disso, né? Então isso a gente tem que deixar dentro de nós, como criança divina. Vamos seguindo? Então, eu trouxe uma frase aqui do Fernando Pessoa, que eu acho muito linda essa frase. É a criança que chora, a criança que fui, chora na estrada. Deixei-a ali, quando vim ser quem eu sou. Olha, mas hoje vendo o que sou, é nada. Quero ir buscar quem fui, onde ficou. É isso, gente. É a gente ir, voltar lá atrás e resgatar essa criança que parou naquela dor que a mamãe não deixava ela brincar, ou ela correr, ou não deixava ela estudar, algum movimento que ela parou, ela congelou de medo, de apreensão, de algo que ficou parado lá na estrada.
Então, muitas vezes a gente deixa a criança lá pensando que a gente pode ser um adulto diferente daquela criança. Quando, na verdade, o que é que o Fernando Pessoa aqui nos diz passar? Que a gente só se tornou o adulto que nós somos por conta do que essa criança conseguiu sustentar de dor. Entendem? Então, o que essa criança que nós fomos um dia sustentou de dor, de abandono, de negligência, seja lá o que for, de abusos, foi essa criança que aguentou. E foi o peso que ela suportou que fez você se tornar adulto. É como se a sua criança dissesse assim para você: deixe esse peso comigo, vá. E você foi, pensando que você poderia ir sem essa criança. Então, voltar agora é você ir, né, em busca dessa criança, porque é lá, foi a dor que ela vivenciou que fez você ir. Então, ela é uma base fundamental para a tua existência e para que tu és agora. Então, é voltar, vendo que o que sou é nada. Quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então, ir lá, voltar, pegar essa criança e dizer, né? Você suportou muita coisa, agora você pode ficar tranquila que eu cresci e posso cuidar de você. Você pode dizer isso para sua criança, gente, tá? No nosso encontro pessoalmente e online, ao vivo, eu vou fazer também uma meditação com vocês com a criança interior, tá? Não esqueçam disso, vai ser bem legal. Então, os 3 passos para a vida adulta. O que é necessário para que uma pessoa ela olhe para essa criança que ficou lá no passado, machucada, abandonada, abusada, seja lá o que foi que aconteceu com essa criança, para que ela tome o passo de se tornar o adulto que se liberou daquelas dores, porque muitas vezes o adulto que nós somos é o adulto que está assim, limitando as pessoas com medo de sofrer aquele abuso que aquela criança passou de novo, um dia. Então, para se tornar esse adulto pleno, um adulto mais equilibrado emocionalmente, a primeira coisa que você tem que fazer, do primeiro passo, é ir buscar essa criança, como o Fernando Pessoa disse. E buscar essa criança lá naquela estrada do passado, naquela dor, onde ela parou, né? E acolher é o que a gente chama de criança ferida. Então, acolher essa criança e dizer: calma, tenha calma, eu agora cresci, eu sou adulta e eu agora que vou te proteger. Ninguém nunca mais vai te ferir em nada. Vem comigo, né? Então, no fundo, gente, a nossa criança, ela parou pela gente. Olha que forte isso, não é, gente? Ela parou pela gente. A nossa criança parou para que o adulto pudesse ir. E o adulto vai e ele cresce rígido, angustiado, triste, por conta porque ela deixou a criança lá. Ele pode buscar essa criança e dizer: agora eu já sei, né? Agora eu já sei cuidar de você. Então, como é que a gente vai fazer esse resgate dessa criança? Buscando ela e acolhendo, acolher mesmo, sabe? Botar ela pequenininha dentro, aqui, ó, diminuir e colocar ela dentro do coração e dizer: você tá aqui em mim, dentro de mim. Você sempre esteve dentro de mim de alguma forma, né? E ressignificar é o segundo passo. Ressignificar a história. Então não adianta você querer resgatar essa criança, dizer: não, eu agora cuido de você, mas olha, vou te dizer, viu? A tua mãe não merece o teu amor. Você não ressignificou a história, né? Então, ressignificar a história é o quê? É olhar com outro ângulo, com um ângulo de compaixão, com um ângulo de amor, com um ângulo da filosofia das constelações, com vários ângulos filosóficos que você pode olhar e dizer: foi tudo isso que eu passei que me fez ser quem eu sou. Ressignificar a história é isso. É dizer, né?
Foi tudo isso que eu passei que me fez ser quem eu sou. E isso é da pequena coisa a maior que você pode ter passado. De você ter ficado meia hora na casa da vizinha enquanto tua mãe foi no supermercado, ou você ter sido abandonado numa rua, na frente da casa de alguém. Ambos os fatos, não há maior nem menor. Foram fatos. O que vai dizer é a forma como você reage ao ressignificar essa cena. Porque quando a gente ressignifica, a gente não libera a cena do que foi. Entenderam? Eu, realmente, aquela pessoa que se sentiu meia hora na casa da vizinha enquanto a mãe foi no supermercado, ela se sentiu abandonada. Tudo bem, mas foi assim. E a outra que foi posta na rua de madrugada também se sentiu abandonada. Foi assim. Agora, espiritualmente é dizer, né? Se eu cheguei a ter esse destino, que força eu posso ir mais, né? Então, o terceiro passo para uma vida adulta plena é você honrar os teus ancestrais. E o que é honrar os ancestrais? É olhar para trás e agradecer, em primeiro lugar, a vida que chegou até você através deles. E depois deixar com eles tudo que é deles. Dores, né? Destinos, emaranhamentos, tudo que é preciso deixar com eles, com a força da história deles, né? Eu trouxe aqui uma divisão entre criança inocente e criança divina. A criança inocente, ela absorve as dores do sistema. A criança inocente, ela quer resolver tudo da mãe, do pai. Em geral, a criança ela vai muito para a mãe e para o pai, tá, gente? Por que a criança faz esse movimento? Porque a criança está hierarquicamente falando, ela está numa posição de sobrevivência. Então, ela precisa do adulto para ensiná-la a viver. É por isso que muitas crianças aguentam, chega um determinado momento que elas têm autonomia e que elas vão para longe dos pais, né? Então, essa criança inocente é a criança que absorve tudo, ela quer salvar a família. E, indiscutivelmente, ela vai entrar dentro de uma força do movimento do amor cego e emaranhado. A criança divina, não. A criança que os adultos se colocam como adultos perante ela e deixa ela livre para ir para o campo maior da vida, ela se conecta ao que é. É assim, mamãe só pode ficar comigo pela manhã, à tarde ela trabalha. Mas para que ela possa se conectar a isso, a mãe que é o adulto precisa dizer, né? Filhinha, olha, a mamãe de manhã fica com você, mas à tarde ela vai trabalhar. E você vai ficar com a sua babá, ou uma tia, ou sua avó, seu pai. Então, essas explicações que a gente vai dando ao movimento dessa formação desse ser, é o movimento que a gente vai conectar ela a esse divino que ela é. Não é que está dentro dela o divino, não. Ela é divina. Tem até uma frase da Bíblia, né, que diz, né? Deixai vir a mim todos os pequenos, né? Porque Deus é sábio, né? Ele tem essa força de ver na alma da criança o quanto ela é conectada com o amor. Aqui eu trago para vocês o movimento das três consciências. Então, eu trouxe para vocês o movimento dessa criança divina, dessa criança ferida, e eu trago aqui adentro. Então, fazendo essa ponte de exercitando o olhar, que é o tema da nossa videoaula, para essa criança divina, é o movimento de que para a gente olhar o mundo com um olhar mais quântico, mais puro, só exercitando essa espontaneidade, essa criatividade da gente que está onde? Dentro da nossa criança divina. Então, o olhar que a gente tem que olhar para o mundo é o olhar da nossa criança pura, divina e alegre. Então, quando eu estou conectada a essa criança divina, o meu olhar para o mundo, para as relações, para o amor, para o que não deu certo, para o meu paciente, é o olhar mais puro, mais contemplativo e o olhar de amplitude maior, né? Então, é por isso que eu quis trazer para vocês esse movimento da criança divina.
E aqui eu trago o movimento das três consciências. Por que eu trouxe esse movimento dentro desse tema? A gente precisa entender, enquanto terapeuta, enquanto também paciente dessa técnica, que essa teoria do Bert, de trazer as três consciências, é a teoria mais ampla que vai abarcar todo esse movimento da constelação. Então, Bert Hellinger, ele descobriu que nós temos três consciências. E isso vai perpassar também dentro da nossa criança divina, né? Então, por exemplo, as três consciências do Bert Hellinger são as consciências pelas quais a gente se vincula à dor ou ao amor. E ele explica por que acontece isso, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Bert Hellinger, criador do método das constelações familiares, aponta 3 níveis de consciência, através das quais é possível compreender as leis do amor. Então, é através desses 3 níveis de consciência que a gente vai entender as 3 leis do amor de Bert Hellinger, que todos nós aqui já sabemos, né? Pertencer, dar e receber e hierarquia. Então, a primeira consciência que o Bert nos traz é a consciência pessoal. É a consciência mais básica que um ser humano pode ter. Estar diretamente ligada à educação que recebemos e os valores que adquirimos. É a consciência do certo e do errado, da dualidade, regido pelos sentimentos de culpa e inocência. Ela atua de forma consciente em nós e a favor do vínculo. Então, que isso tudo que significa, né? O Bert traz que a nossa consciência pessoal é tudo aquilo que a gente escutou, vivenciou, sentiu dentro do nosso sistema como valores, como regras, como método de enxergar a vida, de ver a vida. E isso nos vinculou ao nosso sistema. Esse vínculo faz a gente criar uma consciência da qual a gente pensa o mundo como os nossos pais. Até lembrei agora, falando assim, da música da Elis Regina, né? Que ela diz que pensa igual aos pais, né? Então, essa consciência pessoal é aquilo que eu criei devido aos costumes, aos valores adquiridos nesse sistema do qual a gente nasce. Essa consciência é uma consciência que vai nos adentrar a esse mundo aqui, ó, do planeta Terra. E o mundo do planeta Terra é o mundo da dualidade, do bem e do mal, do certo e do errado, do preto e do branco. As pessoas vão pensar dessa forma. E o próprio sistema que a gente vive, o próprio sistema capitalista, faz a gente ir crescendo com esse movimento de dualista, né, de dualidade. Então, o movimento que a gente faz dentro dessa consciência é o movimento mais profundo de querer sempre pertencer a esse grupo. Só que, como a gente sabe que esse grupo tem regras, a gente vai se culpar quando a gente vê que a gente está agindo diferente do grupo. É por isso que acontece o emaranhamento. É justamente dentro dessa consciência. Porque quando eu vejo que eu cresci um pouco mais, que eu gosto de agir diferente dentro da espiritualidade, dentro dos relacionamentos amorosos, dentro das relações com as pessoas, que eu estou começando a agir diferente da minha mãe ou do meu pai, eu vou começar dentro desse movimento a me distanciar daquela cultura da mamãe e do papai. Porque não foi a mamãe e o papai que criou aquele sistema? Quando eles criaram, eles queriam botar do jeito dele o sistema. Dizer como seria esse sistema, que é o orgulho deles. Então, são eles que têm que dizer, que querem dizer, né? Que o sistema, todo mundo tem que trabalhar, só trabalhar. Outros sistemas, os pais têm a força de dizer, não, filho meu não trabalha. Filho meu primeiro estuda e depois o meu filho trabalha. São regras, gente. Isso são regras, são determinações, são valores que as famílias dão. Tem famílias que o valor para elas é o filho fazer um segundo idioma.
Para outros, para que meu filho vai estudar? Ele nunca vai sair desse país, eu não quero nem que ele saia, eu quero que ele fique aqui comigo. Então, as regras são criadas de acordo com o quê? Com o desejo dos pais, com as dores dos pais, com os sentimentos que os pais vivenciaram, com o que eles querem ficar parado na vida, com o que eles querem ampliar a vida. Tudo isso são os valores, porque esse sistema é deles. Não é seu, não. Você nasceu nesse sistema, mas os proprietários são os teus pais, né? Como a gente não está falando de uma propriedade, de posses, de donos, de compras, né? Então, o que é que acontece? É por isso que o ser humano, depois que ele cresce, ele pode se distanciar do sistema dele sem culpa. Porque ele não veio aqui ser filho daquela mulher. Ele está filho dessa pessoa. Ele veio para uma caminhada espiritual aqui. E o Bert traz muito isso nas falas dele. Você é um ser espiritual. Você está vivendo uma experiência humana, né? Mas o teu propósito aqui é espiritual, é evoluir tua alma, né? Então, esse sentimento de culpa é o sentimento quando você cresce e você começa a se diferenciar do teu sistema e você diz, caramba, eu não penso mais como a mamãe. Se os pais tivessem em mentes que os filhos não são deles, que eles vão deixar esses filhos para o mundo, eles iam criando esses filhos com esse empoderamento, com essa amplitude, né? Mas uma boa parte, lógico que não são todos, uma boa parte dos pais, eles estão vinculados a que os filhos resolvam suas questões, né? E daí o próprio grupo, naturalmente, ele força o indivíduo que quer fugir daquelas regras, daquela cultura daquela família, a voltar a comungar daquelas regras, porque o próprio sistema ele tem uma necessidade de que o sistema ele se propague daquele pensamento. Isso tanto vale para um sistema que nasceu e ficaram juntinhos ali, como para um grupo de famílias que nasceu, tem empresa, tem escola e querem que os filhos herdem tudo isso. Da mesma forma que um pai que tem uma grande empresa quer que o filho herde essa empresa para ele se sentir contemplado em continuar com todo aquele projeto deles, os pais que não têm empresa, que vivem ali uma vida normal, tranquila, eles também têm essa mesma sensação de desejo, né? Que os filhos propaguem as suas ideias para frente. Porque, em geral, todos nós adultos, pais, né? E eu vou me colocar assim também, a gente imagina que a nossa forma de pensar é a melhor forma. Aí vem um filho e surpreende você com um caminho mais rápido, um atalho, né? Para se chegar onde você demorou 10 anos para chegar naquilo, o teu filho consegue hoje em 2 minutos chegar num canto, local, numa situação, numa nova cena bem mais rápido do que a gente, né? Mas isso tudo é porque o ser humano nasce dentro do sistema para fazer esse sistema evoluir mesmo, né? É a geração que evolui, é o pensar mais amplo que faz o sistema evoluir. Então, esse sentimento de culpa é o sentimento que o filho carrega, ou a filha, daquilo que ele não concorda mais com o sistema dele. Então ele sai, ou ele pode sair de forma abrupta, que são chamadas ovelhas negras da família, ou ele sai de forma mansa, passiva, se os pais aceitarem, né? Então, muitas vezes o filho não suporta esse peso de sair de forma abrupta do sistema. Aí ele se sente muito culpado em algum momento da vida. E o que é que vai acontecer? Lá na frente eles voltam, eles quebram, eles falam, acontece algum movimento, eles adoecem e eles voltam para o sistema dos pais. E nesse movimento que ele voltou para o sistema, ele entra aí esse outro sentimento, que é da inocência. Então, os filhos se tornam inocentes quando eles dizem assim,
Eu não pertenço mais a esse sistema. Quando eles sentem que não pertencem mais a esse sistema e eles vão se sentir tão culpados em não pertencer, porque ele não comunga mais aquela ideia, que eles decidem voltar de alguma forma, aí volta emaranhado. E essa inocência é o sentimento que ele vai dizer assim: se eu não tenho força para ser diferente, eu me torno igual a vocês. Então, aí reside os maiores emaranhamentos, né? Então, quando o filho se volta, que ele não tem força para ser diferente, que deveria ser uma coisa natural dos sistemas, né? Os pais deveriam se alegrar quando o filho amplia a visão deles, né? E só que eles estão tão rígidos num ponto só de pensar que eles não conseguem enxergar assim. E o filho volta completamente inocente e decide ficar ali na vidinha, sem. Às vezes é um emaranhamento que não conseguiu casar, não conseguiu ter filhos, se sente muito com uma raiva muito grande. Ele volta para o núcleo que todo mundo tem raiva. Entendeu? Então, esse movimento é um movimento muito sério dessa consciência básica, que é a consciência pessoal, né? Quando a gente entra para um movimento maior, a gente começa a ver que a gente pode sim ter uma consciência pessoal diferente do que a gente recebeu. Só que para a gente poder incluir essa consciência pessoal diferente, a gente não precisa negar o que os pais nos colocaram e o que os pais são. Então, quando eu concordo com os meus pais, olha, tudo bem, papai e mamãe, vocês só conseguem ir até aí, né? E eu vou concordar. Agora, por favor, me libere para eu ir um pouco mais. Então, esses movimentos dessas frases são movimentos leves, amorosos, que faz a gente dizer e nossa alma se encontrar num movimento tranquilo, né? De acolher o que é, mas também dizer, sem culpa, eu vou. Sem culpa nenhuma, eu vou. Eu tô indo por mim e por vocês que não conseguem. Essa frase é bem legal, né, gente? Vamos seguir um pouquinho mais? Então, as três consciências, né? Ainda sobre esse tema. E aqui eu trago uma segunda consciência que o Bert nos trouxe, que é a consciência sistêmica familiar. Essa consciência sistêmica familiar não é só mais desse grupo pai e mãe, é familiar mesmo, sabe? Essa consciência mais ampla, é isso que eu falei para vocês sobre as 7 gerações para trás que a nossa alma pode olhar, né? Então é uma amplitude maior, né? Então deixa de ser algo pessoal e passa a estar relacionado com o grupo do qual você nasceu. Há aqui um poder inconsciente, exercido pela força do grupo. Assim, o poder da consciência do grupo é maior do que a consciência pessoal, onde não se observam indivíduos individuais ou de justiça. O que é que isso, Bert, quer dizer? Que essa consciência do grupo, ela força de alguma forma os indivíduos a estarem dentro do que elas pensam. A consciência sistêmica, assim como qualquer outro grupo que se forme, tem regras e tem forças que, se alguém não comungar daquilo, ele pode ser colocado para fora. Então, o Bert quis trazer esses dois movimentos aí para vocês entenderem que tanto a nossa consciência pessoal como a nossa consciência do grupo, ela é dual. Ela vai caminhar por essa dualidade do bem e do mal, do excluir, né? Então, é uma consciência que julga, é uma consciência que condena. Ela não observa o que aquele indivíduo necessita. Então, isso é bem típico, né, das famílias que às vezes todos os filhos são médicos ou advogados e nasce um filho e vai ser assistente social, né? Então, assim, ele fugiu completamente da regra, né? Por quê? Porque o grande objetivo daquele grupo era fazer com que todos os filhos tivessem a melhor profissão da sociedade. Por uma questão de traumas financeiros, às vezes que os pais passaram, ou às vezes porque os pais são médicos e advogados e querem que os filhos dê continuidade a isso, né? E chega um filho para poder dizer, né? Independente de vocês, papai e mamãe, eu tenho minha consciência pessoal e divina do que eu vim fazer aqui na vida.
Então, a consciência sistêmica familiar e a consciência pessoal, ela vai trazer esse movimento que ela não olha para o que aquele indivíduo necessita. Se ele nasceu com a vocação de ser assistente social, a consciência sistêmica não vai olhar para isso. Ela vai olhar para o que ela deseja para o grupo. E quem faz isso é quem comanda o grupo, o pai ou a mãe. Então, a consciência sistêmica ela está preservando o grupo, as suas regras, as suas culturas, os seus desejos, os seus anseios, o que não foi possível com a mãe dela, com o pai dela, e que agora ela disse: eu faço diferente. Olha onde a gente chegou. Na maioria das vezes, desses sistemas que são rígidos, que querem que os filhos sigam apenas as regras dele, em geral, foram os sistemas que mais burlaram as regras dos próprios pais e disseram: eu amplio tudo isso. Só que ela se colocou de forma tão traumática em dizer, vamos imaginar que foi uma pessoa que viu a mãe e o pai passar muita necessidade, né? Quando viviam com eles. E de repente ela disse: eu vou ganhar uma profissão de médica, de advogado, seja lá o que for, para eu poder não passar a fome que eu passei com vocês. Então, esse movimento é um movimento de ampliação. Só que o trauma ficou tão grande que ela não consegue enxergar que ela foi além do pai e da mãe. E cria a regra da consciência sistêmica que esse grupo formou, que diz que os filhos têm que ser igual a eles. Porque é dessa forma que a gente não passa fome, estudando e sendo médico ou advogado. Eu estou me fixando nessas duas profissões, gente, porque são as mais antigas, né? Então são as profissões que de forma inconsciente estão no arquetipo da nossa cabeça, de imaginar que eram as únicas profissões que davam dinheiro, né? E a sociedade, muitas pessoas aí já provaram que se você tiver a tua vocação no teu coração, você pode ser o que você quiser e o dinheiro chega. A abundância chega muito rápida. Basta você fazer aquilo que você realmente veio fazer aqui. Então, muitos seres humanos já provaram para a sociedade capitalista que isso não é necessariamente a única profissão que dá dinheiro. Isso é muito legal mesmo. Então, perceberam que nessa consciência pessoal e nessa consciência da sistêmica familiar, existem movimentos de dualidades, do certo e do errado, de bom e do mal, né, de que serve para esse grupo ou então não serve para esse grupo, né? E uma terceira consciência que o Bert Helling nos traz é a consciência suprema, que é a consciência divina de Deus, a espiritualidade, do ser maior que rege tudo isso, né? Para quem assim acreditar, claro, né? Então, essa consciência suprema, o Bert diz assim: para o amor do espírito não existe mais ou menos pertencimento. É a consciência que acolhe a todos. Então, Bert fala que nessa consciência, na terceira consciência, Deus acolhe a todos. Então, não adianta a gente querer dizer para Deus que o outro é mal, que o outro fez isso. Deus sabe. E ele vai acolher de alguma forma tanto a uma pessoa que foi abusada como o próprio abusador. Deus vai acolher, porque tudo tem um movimento sincronizado para acontecer do jeito que aconteceu, da forma que aconteceu, por tal objetivo. E esses movimentos, dessas respostas todas, estão dentro da gente mesmo, nessa memória da nossa alma que desceu, que veio lá desse Deus maior, que ficou nesse movimento do pai e da mãe como portal de vida e que chegou a esse mundo, né? Então, essa consciência suprema, ela não vai condenar. Se um filho decidir ser um assassino, ela vai aceitando esse filho assassino. Se ele decidiu ser um bom constelador familiar, vamos agora dar um exemplo com a profissão da gente, né? Se decidiu ser um constelador familiar,
eu acolho também. Isso não significa, porque daí eu não quero adentrar muito, porque senão a gente vai ter que filosofar aqui, né? Dessa força espiritual. Isso não significa que essa consciência suprema aceita por aceitar que o filho decidiu ser assassino. Não é esse movimento, é o movimento de que ele dá o livre-arbítrio e vai vendo até onde a pessoa chega. Mesmo que depois ele tenha que dar o limite, né? E mesmo que depois ele também diga assim, ele se tornou isso por conta disso, ele vai compreender, né? Então, essa consciência suprema, essa consciência maior, nela não há essa dualidade que há no sistema. No sistema, no consciência sistêmica, o pai e a mãe vai condenar mesmo se um filho decide ser homossexual, se um filho decide pintar o cabelo, né? Se decide usar uma roupa preta, totalmente preta. Então, essas coisas que os membros vão quebrando para sair desse padrão de comportamento, em muitos sistemas isso é negado, condenado e excluído. E aí começa toda a força dos emaranhamentos, porque quando o sistema não aceita aquele membro do jeito que ele é, aí ele vai, o próprio membro vai buscar ser incluído por outro caminho. E ele vai seguir a vida dele, mas algum membro de alguma geração vai trazer o mesmo comportamento para poder incluir aquela pessoa. E aí onde entra os padrões de comportamento que se repetem de gerações e gerações, reside nesse movimento aí das três consciências. Certo, pessoal? Vamos caminhar aqui um pouquinho mais para ver onde é que a gente vai dar. Esse movimento aqui das frases que curam é lindo, né? O Bert Helling, ele trouxe isso à tona dentro das constelações familiares, explicando, trazendo a sua técnica, mostrando que é a frase certa para aquela alma que vai curar, que vai trazer um ponto de luz para esse ser, de repente com aquela dor, né, ter sido abusado, abandonado, seja lá o que aconteceu, né? Então são as frases o maior ponto-chave da constelação, porque a frase ele vai trazer essa luz que eu falei, né? Então aqui eu coloquei assim: Bert Helling nos trouxe através da constelação familiar que somos constituídos por palavras que ecoam na nossa alma. Ora essas palavras nos aprisionam e ora elas nos libertam. Então é a palavra quando uma mãe diz para um filho assim: você não é capaz. Isso aprisiona a gente. Porque o filho, quando ele olha para cima, ele vê a mãe ou o pai, ele está sendo guiado por esses adultos. Então, se o adulto diz para essa criança, para esse adolescente que ele não é capaz, como ele não tem autonomia por completo, ele vai se aprisionar nessa frase. Ele vai sustentar que realmente ele não é capaz, né? E o movimento de liberar é o movimento quando a gente diz assim: tudo bem, mamãe, se você não acreditou em mim, tudo bem, se você não acreditou em mim, eu agora cresci e de uma forma sábia eu encontrei um caminho e eu me sustento agora com o que eu descobri, né? Sintam aí, gente, essa frase dentro de vocês, muito bonito isso. Então, todo o processo de cura da constelação é regido com frases, por frases, que trazem na sua força a libertação. A melhor frase, as melhores frases são aquelas que o constelador olha para a cena, lembra do que eu falei nessa aula? Sintoniza com a sua alma e a alma do paciente, do cliente, e cria como passe de mágica a frase perfeita para aquela situação em que o cliente trouxe. Então, muitas vezes é importante a gente ter umas frases que a gente decorou, que a gente, né, leu nos livros, mas a melhor frase é essa aí, né? Essa frase aí é a melhor mesmo. Então, ler a alma do cliente é descobrir qual a frase que está em maior segredo e oculta no cliente. Libertar essa primeira frase que aprisiona e depois com uma outra frase curar.
Então, se você ver que o teu cliente tem uma raiva muito grande e ele está num sentimento secundário, lembra desse assunto que a gente deu em outra aula? Então, uma raiva, um ódio preso no coração não vai deixar ele entrar o amor de forma rápida. Então, às vezes é necessário você fazer frases pesadas que ele vai repetir que ele odeia, para depois ele se situar nesse próprio sentimento de ódio. Porque quem está no movimento profundo de raiva, de ódio, gente, eles não estão mais se percebendo. Porque o ódio toma conta. Então é importante ele expressar para ele começar a se perceber. E depois que ele se perceber, você abrir o campo de luz através da frase que traz movimentos mais amorosos e que curam. Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de frase, né, que o Bert Helling nos trouxe. Por favor, essa frase acalma. Eu sinto muito também é outra frase maravilhosa, né? Eu sinto muito se eu não contemplei os teus desejos, né? Eu sinto muito. Eu amo seu pai em você. Eu amo sua mãe em você. É muito lindo essa frase para pessoas que estão constelando uma mãe que ela adotou um filho ou uma mãe que se separou do marido e teve um filho com esse homem, né? Então, quando a mãe diz assim para esse filho, né, que foi adotado, eu amo seu pai e sua mãe em você. Ela ancorou aí a força de respeitar e de honrar esse portal de vida que esse casal foi para esse filho ou essa filha, né? E quando a mãe que é separada diz isso para o filho ou para a filha, eu amo seu pai em você, ou então o pai diz, né, eu amo sua mãe em você, você respeita a história que um dia você foi com esse homem. E diz, né, do fruto desse amor e você existe, né? Tem outra frase aqui, que essa frase é bem, quando a pessoa está bem emaranhada, olhando para a morte, olhando para uma mãe muito triste, depressiva, né? Que às vezes os filhos escrevem frases assim, né? Eu sigo você, mamãe. Eu sigo você na sua dor, eu sigo você na morte, eu sigo você na tristeza, né? Então eu sigo você. Essa primeira fase é para que o cliente ele sinta que ele tá seguindo algo que não vai ser legal para a vida dele, né? Você é o pai certo para mim. Uma pessoa só toma força dessa frase, você é o pai ou a mãe certo para mim, quando ele está com uma visão ampla de saber que aquele pai foi o grande portal de vida dele, aquela mãe. E que tudo que eles deram, de bom e de não tão bom, serviu para que eles pudessem se desenvolver, crescer. Que os nossos pais não só dão amor para a gente, eles podem dar dor. Mas é o ressignificar dessa dor que faz a gente dizer que esse pai foi o pai certo para mim, né? Então, sinto muito, eu fui muito arrogante. Nossa, é de uma profunda humildade essa frase, né? Eu sinto muito, eu fui muito arrogante. Você desmorona qualquer ser humano. Queridos pais, agora eu concordo. É para o filho, né, que teve pai e mãe mortos, ou que os pais se separaram, né? Então, quando ele diz assim, queridos pais, eu agora concordo com a morte de vocês. Né? Eu agora concordo, mamãe e papai, com a separação de vocês, né? Você também faz parte dessa criação. Nossa, cantei. Como obra bela, obra-prima que Deus, o bom Deus me deu. Então é muito bonita essa frase. Você também faz parte, né? Você também faz parte dessa família. Você que se decidiu ser homossexual e todos excluíram. Eu agora incluo, você faz parte. Você que decidiu ser uma mulher divorciada, você também faz parte. Você que decidiu ser assistente social e todo mundo aqui é médico, você também faz parte. Então, é o movimento, a frase é aquilo que resume, que você não precisa dizer mais coisa. Você não precisa dizer mais uma vez, ó, você faz parte porque você é homossexual. Você não precisa dizer isso. Você só precisa, você faz parte.
não tenho que estar em busca do que a pessoa é. Você faz parte desse sistema, né? Vamos ver aqui se tem mais algo. Então aqui eu trago a conclusão para vocês, né? Liberar nossa criança interior de seus traumas e amarras do sentimento de excluir e incluir, podemos assim compreender toda a parte humana dos nossos pais. Nos faz alcançar uma melhor compreensão da nossa história e ressignificar tudo o que foi vivido. As três consciências, teoria trazida pelo Bert Helling, nos faz compreender melhor a dimensão da nossa atuação diante dos julgamentos e compreensões. Escolher conscientemente por uma consciência mais ampla é estar conectado à vida com o que ele nos traz. Assim podemos nos libertar dos emaranhamentos sistêmicos, dos quais nos foi colocado, como necessidades ainda da nossa criança ferida, né, gente? Podendo seguir um fluxo de vida mais amplo e com plenitude. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. As referências. Então eu trago aí um livro que Bert fez em parceria com a Gabriele, e 3 livros do Bert. E esse último livro, gente, o Olhando para a Alma das Crianças, é muito importante vocês lerem. Vocês vão conseguir se conectar. Eu já li esse livro. Vocês vão conseguir se conectar profundamente a essa criança que é inocente e que é divina ao mesmo tempo. A criança que eu trouxe lá naqueles 2 exemplos, certo? Leiam esse livro. Chegamos ao fim, meus queridos, minhas queridas, né? Então, gratidão profunda por vocês acompanharem toda essa parte teórica das constelações aqui comigo nesse módulo, que agora a gente vai partir para um novo movimento, que é abrir constelações online. E quando a gente também puder se encontrar, nós vamos estudar mais ainda sobre constelações com bonecos pessoalmente. Esse módulo que vocês estão vendo hoje vai dar continuidade. Então, agradeço a paciência, o amor, o zelo, o carinho que vocês têm por mim, por todo esse módulo também, pelas constelações, né? Agradeço a Estratego pela confiança, ao Eldemir. E fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa, que logo, logo tudo isso vai passar, né? E a gente vai se encontrar para a gente continuar com essa pós e a gente poder receber certificado, fazer uma festa linda, poder cada um ir para os seus campos de curas, de atrair clientes, ganhar dinheiro com tudo isso, que isso traz muita abundância para vocês, sim. Tem muita gente, né? Eu mesma deixei empregos públicos e fui ser consteladora e dá tudo certo, certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e gratidão profunda por tudo. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau, tchau.